Teve muitas provocações contra o Corinthians, aquela dancinha do Mano Menezes. Teve também aquela frase famosa do Ricardo Goulart. Qual provocação incomodou mais? Eu acho que eu tive a perda de um irmão aqui na Bahia, né? Um irmão que foi assassinado na véspera do jogo contra o Flamengo. Os volantes estavam, a maioria, suspensos. Acabei de velar o meu irmão e acabei entrando no ônibus, né, viajando à madrugada. Cheguei no dia do jogo e eu lembro que o Levi Cupo foi no meu quarto e falou: Pierre, e aí, a gente precisa de você está apto, né, a jogar? Eu falei: professor... Boa noite, torcedores. Meu nome é Júlia Salles, sou setorista do Atlético Mineiro no portal Esporte News Mundo. E hoje, em comemoração aos 6 anos que o Atlético conquistou a Copa do Brasil em 2014, estou aqui com uma presença super especial para falar um pouquinho com a gente sobre esse momento do Atlético. Estou aqui com o Pierre. Queria agradecer o Pierre por estar participando com a gente dessa entrevista. Ele foi extremamente importante para o Atlético em diversos momentos e tem um carinho enorme da torcida até hoje. Primeiramente, um prazer, Júlia, estar participando do programa. É uma honra e uma satisfação muito grande. Foram momentos marcantes, né, que eu tive a oportunidade de vivenciar com a camisa do Atlético e poder relembrar um pouco desses momentos. Para mim é muita satisfação e muita felicidade aí estar podendo compartilhar com todos os torcedores. Agora vamos começar a falar do que importa, vamos começar a falar, né, desse campeonato que foi tão importante e marcante para os atleticanos. A Copa do Brasil de 2014, como a gente já falou, foi muito marcante para o Atlético, né? Ainda mais porque foi conquistada com viradas históricas e a final foi contra o maior rival. Queria te perguntar, primeiramente, qual jogo foi o mais marcante para você? Olha, é uma pergunta difícil, viu? Porque os dois jogos contra o Corinthians, né, e o Flamengo foram jogos assim bem memoráveis, né, com viradas que nem os mais otimistas, né, imaginavam. Você estar com um placar diverso num primeiro jogo de 2-0 e entrar dentro de casa, né, perdendo de 1-0 e você conseguir virar o placar para 4-1. Então foram jogos assim hiper marcantes, mas eu vou ficar com o jogo do Flamengo, né? Claro que os dois jogos do Cruzeiro foram bastante difíceis, mas eu acho que o do Flamengo foi mais marcante porque a gente já tinha vivenciado, né, no primeiro jogo contra o Corinthians, a virada histórica, e você repetir esse feito pela segunda vez, então é algo assim muito difícil de acontecer no futebol, mas com o Galo aconteceu, com a torcida passando aquela energia, aquela vibração, e com Eu Acredito, sem dúvida o jogo do Flamengo para mim foi o mais marcante. Sim, eu imagino, uma escolha difícil mesmo, né? Igual você falou, o segundo jogo era uma coisa que ninguém imaginava que poderia se repetir a história, e repetiu, coisas que acontecem com o Atlético, né? A competição também teve muitas provocações assim com o Atlético que acabaram se tornando motivações para vocês, eu imagino. Teve no jogo contra o Corinthians aquela dancinha do Mano Menezes no primeiro jogo, né? Já achando que estava ganho. Teve também aquela frase famosa do Ricardo Goulart, quarta-feira tem mais, e que não aconteceu. Então, quero saber, assim, para o elenco, qual prorrogação incomodou mais? Eu acho que é do Goulart, né? Eu acho que pela rivalidade que foi criada, eu acho que aquele momento que o Goulart sacudiu aquela bandeira e cravou no estádio, falou na quarta, né? Na quarta tem mais, né? Então aquilo de alguma maneira serviu de motivação, deu um combustível a mais. Eu acho que a equipe já estava motivada, né? Se tratando de um clássico, se tratando de uma final, mas aquilo sem dúvida deu uma mexidazinha no nosso ego ali. Nós entramos sem dúvida com sangue nos olhos. O Cruzeiro, que vinha com uma bela equipe, né? Com o título do Campeonato Brasileiro, vivenciando também uma fase extraordinária, mas nós entramos com muita
com muita vontade, com muita gana, e graças a Deus conseguimos, né, nos 2 jogos a vitória e conseguimos aí dar esse título inédito para o torcedor atleticano. Assim, eu imagino que para o torcedor foi melhor ainda por ser em cima do maior rival, né? Mas qual que foi a reação, assim, do elenco, suas, quando vocês descobriram que essa disputa da final da Copa do Brasil seria entre Atlético e Cruzeiro? Eu me lembro que eu estava ainda no gramado, né? A gente tinha passado do Flamengo e a primeira pessoa que eu tive a oportunidade de compartilhar foi o Tardelli. E ainda todo mundo naquela euforia, ainda tinha ganhado o jogo. E eu falei, ó, lá deu rival na final. E todo mundo falou, poxa, então um jogo bom, é o que a gente queria, né? Um título inédito para o Atlético e em cima do rival, acho que não tem sabor melhor, né? E foi o que aconteceu. Foi 2 jogos de muita superioridade do Atlético. O Atlético fez jus, né, ao que vinha apresentando no decorrer do campeonato. Então, diante de uma equipe, diante de um clássico, o Atlético jogou com muita superioridade e foi merecedor, sem dúvida, desse grande título. Sim, eu imagino como é que deve ter sido a reação suas, igual você falou, né? Disputar contra o rival e ter ainda a oportunidade de ganhar esse título é marcante muito para vocês e para a torcida, vai ficar para sempre, né? Agora ainda falando assim dessa relação no vestiário, nos bastidores, como que era essa relação? A gente também entrevistou um outro colega seu de equipe, que era dessa mesma época. Ele falou que o clima entre vocês era muito bom lá dentro, né? Ele até citou seu nome também, falou que você era o piadista, o que conseguia descontrair antes dos jogos. A gente conversou com o Ed Carlos, conta pra gente. Então, o nosso ambiente era muito bom, Júlia. Eu acho que o que faz um elenco vencedor, acho que é a união, primeiramente. Era um grupo, né, que se respeitava bastante, eram elencos qualificados, não falando apenas de Copa do Brasil, mas a grande base veio de Libertadores, veio da conquista da Recopa Sul-Americana. Então esse era o nosso diferencial. A gente tinha um nível de competitividade interno muito grande, porque eram grandes jogadores, né? Todo mundo brigando por um espaço, todo mundo querendo estar atuando dentro de campo, mas fora de campo havia um respeito e uma amizade, né, que era muito bacana, e a gente conseguia transmitir tudo isso para dentro, né, do estádio, para dentro do campo, e graças a Deus a gente formou, sem dúvida, uma família muito forte aí dentro do Atlético, e tivemos a oportunidade de marcar o nome na história do futebol brasileiro aí. Sim, e vocês conseguiram transmitir isso também para a torcida, né? Essa união sua, vocês conseguiram passar para a torcida, mostrar que o elenco estava bem entrosado, tinha uma relação ótima. E já falando da torcida, a gente sabe dessa relação maravilhosa que você sempre teve com a torcida do Atlético, né? Teve na época que você jogava e ainda tem. Recentemente a gente sempre vê você num carinho enorme com os torcedores do Galo, né? E eles te chamavam de Pierre Pitbull. Conta pra gente sobre esse apelido. Tem a ver com a sua raça dentro de campo, com algumas entradas mais fortes? Conta pra gente. Então, foi um apelido, né, carinhoso aí que o torcedor, né, acabou me apelidando, né? E eu acredito que é por causa da raça mesmo, da vontade, da entrega, né? Eu sempre fui um jogador que me entreguei por inteiro dentro de campo. Eu era um atleta que eu podia estar mal tecnicamente, muitas vezes podia a bola, né, tá batendo na canela, mas não me faltava era vontade, dedicação, raça, né, coração na ponta da chuteira, né? Isso me fez, né, cair na graça do torcedor atleticano. Isso me fez me tornar um ídolo dentro do Atlético, e para mim é motivo de muita alegria esse apelido carinhoso. E sem dúvida, todas as vezes, mesmo depois que eu parei de jogar e volto para assistir jogos do Atlético e eu tenho meu nome gritado, né, por todos os torcedores do estádio, para mim é motivo de muita alegria, de muita felicidade. E todas as vezes que eu vou, chego a me emocionar com tamanho carinho e respeito por parte do torcedor.
Você é um jogador que claramente é definido como a cara do Atlético, né? Você era a definição de raça dentro de campo. E isso ficava explícito para qualquer um que assistisse ou entendesse um pouquinho de futebol, já dava para ver. E o seu amor pelo clube também, né? Ficava demonstrado em todos os jogos que você estava em campo. Agora, queria te pedir para contar alguma história marcante do campeonato. Pode ser alguma história, assim, que tenha já ficado conhecida, ou alguma história dos bastidores que não saiu na mídia, mas que seja bem marcante para você. Uma história desse. Para mim, essa Copa do Brasil representou muito, Júlia. Eu tive a perda de um irmão aqui na Bahia, né? Eu tive um irmão que foi assassinado na véspera do jogo contra o Flamengo, lá no Maracanã, um jogo que a gente perdeu de 2-0. E eu me lembro que eu saí numa segunda para velar meu irmão, enterrei meu irmão numa terça, e eu acho que os volantes estavam, a maioria, suspensos, né? Eu acho que o Rafael Carioca estava machucado, o Donizete não estava em condições, só tinha o Josué para jogar. E eu lembro que eu acabei de velar o meu irmão e acabei entrando no ônibus, né, viajando à madrugada, cheguei no dia do jogo, e eu lembro que o Levi Coupe foi no meu quarto, falou: Pierre, e aí, a gente precisa de você está apto, né, a jogar? Eu falei: professor, psicologicamente eu confesso que eu senti muito, me entristeci muito a perda do irmão, mas eu estou à disposição, se o senhor quiser me usar, eu estou aí para ajudar. E eu lembro que ele me colocou no jogo, eu entrei como titular no jogo, fui o capitão do time no jogo. Infelizmente nós perdemos o jogo de 2-0, mas eu lembro que na saída no final do jogo eu falei numa entrevista que eu dei para a imprensa que esse título seria muito marcante para mim, né? Porque foi sem dúvida um dos momentos mais difíceis que eu vivi na carreira, e eu queria dedicar no final esse título para meu irmão. E graças a Deus tivemos a oportunidade de reverter esse jogo e de conquistar esse título inédito com a camisa do Atlético Mineiro. Então, para mim, foi o momento assim mais marcante da competição. Nossa, eu imagino como deve ter sido difícil para você. Sinto muito pela perda mesmo, mas você novamente, né, mais uma vez mostrando seu profissionalismo e amor pelo clube, né? E totalmente merecido tanto para você e o seu irmão, que você dedicou também a esse campeonato. Agora, quero falar com você primeiro para a gente fazer um quiz rapidinho, com perguntas sobre a Copa do Brasil. Vou te falar que tem perguntas fáceis, tem perguntas medianas e tem perguntas difíceis, viu? Vamos ver. Vou me esforçar para responder todas. Vamos lá. Quem foi o primeiro adversário do Atlético nas oitavas de final? Palmeiras, né? Isso. Agora, segunda pergunta. Nas quartas de final e na semifinal, o Atlético conseguiu 2 viradas históricas contra o Corinthians e contra o Flamengo, né? Quais foram os placares? Os 2 primeiros jogos nós perdemos de 2-0 fora de casa, e as 2 viradas dentro de casa foi 4-1. Isso, mais uma. Quem foi expulso no jogo da final? Quem foi expulso? O General. Quem poderia ser? Foi ele no final do jogo, ele, né, teve a discussão com o Dagoberto, ele empurrou o Dagoberto, então foi o General Donizete, que foi, se não o melhor companheiro de posição que eu tive a oportunidade de jogar, viu, Júlio? Eu tive a oportunidade de jogar com grandes jogadores na posição, mas essa dupla, Pierre e Donizete, foi algo que casou muito certo, né? E o Donizete é um amigo que eu tenho no futebol. Não desmerecendo o Josué, que foi muito importante, né? Foi um cara excepcional, tanto na Libertadores como nas outras competições. Mas o Pierre e o Donizete aí, essa dupla deu o que falar vestindo a camisa do Atlético. Essa dupla foi marcante, assim, para sempre, até hoje, né? A gente vê comentários, só queria o Pierre e o Donizete no Galo de novo, saudades dessa dupla. Realmente é uma dupla que ficou para a história do Atlético, o General e o Pitbull do Galo.
Agora a quarta pergunta. Quem marcou os gols do Atlético nos 2 jogos da final? Tardelli, né? Tem outro? Tem mais 2. Dátulo. Uhum. Agora eu tô na dúvida, você me pegou nessa, viu? Eu sei que o Tardelli marcou o Dátulo. Agora eu tô na dúvida, não sei se foi o Luan ou se foi o Maxwell. Tá certo, foi o Luan, sim, já vou te confirmar, foi isso mesmo. Dátulo e Luan no primeiro jogo e o Tardelli no segundo. Tardelli Certinho. no segundo. O Maxwell, se eu não me engano, foi no 4x1, um dos jogos do 4x1. Sim. Tá vendo? Agora. Errei um pouquinho, mas a grande maioria não tem como sair da memória esse título a cada momento que nós vivemos na competição. Mas você lembrou bem aí, foi o Luano e o Dátulo no primeiro jogo e o Tardelli na final. Sim, você acertou. E o Michael Suel também fez em outros jogos, então tá valendo. Agora, como o Galo participou da Libertadores, né, de 2014, o clube já entrou na Copa do Brasil na fase de mata-mata. Foram quantos jogos até o título do Atlético? Vamos lá. 2, 4, 6, 8 jogos. Certíssimo. Você tá bem nas perguntas. Até agora não errou nenhuma. Das 4 fases, o Atlético venceu os jogos de ida e volta somente contra 2 times. Quais foram esses times que o Galo teve 100% de aproveitamento? Palmeiras, ganhamos 2x0 e 1x0, se eu não me engane. E o Cruzeiro, os 2 jogos, nós tivemos a oportunidade de vencer. Certíssimo, de novo. Meu Deus, tá fácil com vocês, tá acertando. Vivo na memória, não tem como ouvir. Agora, quem fez, essa é difícil, eu acho, vamos ver. Quem fez o 4º gol na virada sobre o Corinthians por 4x1? Ed Carlos. Meu Deus do céu, você não erra nenhuma. Não tem como errar. Bolinha no ombro, cabeceou meio de cabeça com o ombro. Ed Carlos que fez o 4º gol. Isso mesmo, certíssimo. Até agora aí, ó, 100% de aproveitamento também. Quem deu a assistência de peito para o 3º gol do Galo na virada sobre o Flamengo, na semifinal? Foi o Leonardo Silva pro Luan, não? Pera aí. Essa não. Deixa eu pensar. Leonardo Silva, meu Deus. Eu lembro que não sei se foi o Marion que cruzou. E, meu Deus. Foi o próprio Marion mesmo. O Marion cruzou, né? A bola. Foi ele mesmo também, a matada dele no peito que ele deu foi o Marion. Então foi o Marion. Pra mim tinha sido o Leonardo Silva que tinha ajeitado de peito. Mas já lembrou do Marion na jogada aí também. Mas essa não foi fácil, não. Essa é difícil. Essa foi difícil, aí uma. Agora, vamos para a última pergunta. Vamos ver essa aí. Qual jogador fez gol em todas as fases da competição? Em todas as fases? Luan. Certíssimo! Luan, sabe por que o Luan? Essa eu fui no chutômetro. Chutômetro assim, eu teria uma dúvida entre o Luan e o Tardelli. Mas o Luan foi muito importante nessa Copa do Brasil. O Luan e o Dato, eles jogaram muito, foram jogadores assim de destaque, sem contar com o Tardelli também, que estava vivendo uma fase extraordinária. Mas o Luan, sem dúvida, foi das grandes estrelas aí dessa conquista da Copa do Brasil. E essa Copa do Brasil, pelo visto, com certeza, né? A gente sabe, ficou bem marcada para você mesmo. Aproveitamento de 100%, acertou as 9 perguntas do quiz. Queria agora, já finalizando, te agradecer, Pierre, de novo. Muito obrigada, é uma honra, um prazer imenso estar aqui falando com você. Você é um ídolo do Atlético, que vai estar para sempre na história do Galo.
Obrigada por tirar esse tempinho para falar com a gente e relembrar tanto momento bom, né, que a gente viveu em 2014 e que a torcida vai ser sempre grata a você e aos jogadores atléticos. Queria também agradecer para quem está assistindo a gente e também falar para as pessoas não esquecerem de curtir o nosso vídeo, falar o que acharam do nosso conteúdo. E, novamente, muito obrigada e boa noite. Júlia, eu que agradeço o convite. Para mim foi uma honra poder relembrar de muitos momentos marcantes que tive a oportunidade de viver vestindo a camisa do Atlético, né? Tenho certeza que foi um bate-papo muito descontraído, muito bacana e a galera vai curtir bastante, né? E eu estou sempre à disposição quando quiser bater um papo e relembrar de muitas conquistas aí, nós estamos sempre à disposição. Uma boa noite aí a todos, um grande abraço.